Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. É sempre muito importante tê-lo conosco. O programa que nós fazemos aqui é para você e de antemão já vou pedindo e dando a você a oportunidade, se quiser fazer contato conosco, entre em contato conosco através do nosso Facebook, vai aparecer aí na sua tela, mande suas sugestões como tem feito, já queria agradecer aqueles que têm participado, muito obrigado pela sua participação também, ou através do site do SICOM, você também pode, através do site do SICOM, dar opiniões, sugerir pautas, estamos sempre à sua disposição. Está conosco nosso comentarista Rubens Moscatelli. Rubens, obrigado pela sua presença, o presidente do SICOM, sempre nos ajudando muito com seus comentários. Bom dia, boa tarde, Rubens, bom dia. Querela, sempre um prazer estar aqui discutindo questões relativas a condomínio. Hoje o tema ele é pertinente porque quem nunca fez uma reforma dentro do seu imóvel ou até mesmo nas áreas comuns, né? E eu quero que o telespectador preste bem atenção, porque a abordagem às vezes é só para um tipo de profissional, quando na verdade há outros que também estão ligados, né? Então, preste atenção e aproveite bem aí o nosso programa. Pois é, hoje nós trouxemos um convidado, na verdade nós vamos falar sobre essa reforma e vamos falar de algo muito mais abrangente. É um arquiteto e urbanista, é o Edson Eloy de Souza, eu vou tratá-lo como Eloy, como nós já combinamos. Ele é gerente regional São Paulo do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um conselho, é uma entidade, uma instituição federal. Eloy, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nós vamos tirar de você todo o seu conhecimento aqui. Eu que agradeço, não é? A oportunidade de colocar algumas questões relativas a não só a vivência do condomínio, a vivência dos edifícios, através de dos seus problemas, né? Mas principalmente discutir um pouco mais de forma abrangente as questões da cidade, né? Que são uma coisa que afeta o cotidiano das pessoas. Muito bem, hoje, antes de a gente entrar nessa questão, porque nós temos aí a nossa cidade crescendo sobremaneira, coisa muito boa por um lado, alguns pontos negativos por outro, a questão de vários edifícios altos, arranha-céu, aquela coisa toda. Mas eu queria primeiro já conversar com o Rubens aqui, antes de passar para o Eloy. Existe, sem dúvida nenhuma, e você que está nos assistindo, condômino, que quer fazer alguma reforma aí no seu apartamento, não é? Não vou dizer nem o síndico que quer fazer uma reforma no seu prédio, na sua fachada, coisa dessa natureza. Mas vou primeiro tratar lá dentro do seu apartamento. Rubens, existe uma responsabilidade. Depois eu vou querer ouvir aqui a opinião do Eloy. Sim, na verdade, muitas convenções condominiais, elas tratam isso há bastante tempo, que é no sentido do condômino que está interessado em fazer uma reforma na sua unidade, comunicar formalmente ao síndico qual será a amplitude dessa reforma, o que se pretende fazer ali dentro, e muitas pessoas acabam achando que isso é uma invasão de privacidade, ou que isso não é indevido, ou que é abuso do síndico solicitar esse tipo de informação. Na verdade, o síndico ele tem sim responsabilidade civil, criminal, ambiental, tributária, previdenciária. Não vou parar aqui de falar de tipos de responsabilidade. Ok. Essa é uma delas. O síndico ele tem obrigação legal de prover a segurança da edificação. E quer dizer isso? Quer dizer que se eu quero fazer uma reforma na minha unidade, que de alguma forma pode afetar o entorno, a estrutura, ou até mesmo a forma de eu observar aquele conjunto de prédios ou de casas que eu faço parte como condomínio, eu tenho sim que comunicar ao síndico, verificar se aquela minha mudança vai afetar o conjunto arquitetônico ou a estrutura, para que aí decida assim a Assembleia. Deixa eu fazer uma questão aqui antes de passar para o Eloy, aqui para o Eloy nos ajudar também. Se houver a negativa ou a falta de comunicação do condômino para o síndico,
O síndico ele tem poder de interferir diretamente e pedir ali um embargo naquela obra, quer dizer, o bloqueio para paralisar aquela obra? Qualquer condômino, Querela. Na verdade, existe um instrumento jurídico, legal, previsto no Código de Processo Civil, que chama-se ação de enunciação de obra nova. Okay. Que é o seguinte, quando você faz uma obra sem a devida autorização legal, porque se eu não comuniquei ao síndico, provavelmente eu nem sequer tirei licença junto à prefeitura, um alvará de obra ou coisa parecida. Se é assim, aquela obra que não foi comunicada formalmente ao síndico pode ser embargada não só pelo síndico, mas por qualquer condômino que se sinta prejudicado. Então isso é possível já. Muito bom. Eloy, você como urbanista, um arquiteto de uma entidade, que a entidade ela tem um poder fiscalizador, porque eu sei que tem responsabilidade técnica, né? Ninguém pode chegar lá e contratar um pedreiro simplesmente e ficar por isso mesmo. Vai elucidar para os nossos telespectadores qual a função efetiva do Conselho e como que isso é lidado? O papel do Conselho é de fiscalizar o exercício profissional na área da arquitetura, da constituição do espaço construído, seja interior ou exterior, né? E tem também o sentido mais importante, que é no sentido da orientação, né? Orientação e disciplinamento das atividades profissionais. Ou seja, nenhum profissional ligado à arquitetura e urbanismo pode exercer a sua profissão sem estar registrado no Conselho. E, inclusive, profissionais do exterior. Okay. Quer dizer, o Conselho é uma autarquia federal, constituído por lei, que rege essas relações dos profissionais da área da arquitetura e do urbanismo, com o objetivo maior, que é a proteção da sociedade contra o mal profissional, contra o leigo que exerce a profissão indevidamente, etc. e tal, sempre no sentido de proteger a sociedade contra deslizes e problemas decorrentes dessa atividade que é profissional. Quer dizer, ninguém vai, quando você está doente, você vai ao médico. Ok, não é? Exatamente. E nós, infelizmente, no Brasil, temos uma cultura de achar que a gente resolve todos os problemas, tanto médicos, quanto principalmente de arquitetura. Então, todo mundo se julga arquiteto, né? Uma coisa que, efetivamente, você precisa de uma formação ampla, muito extensa, não é? E que leve em conta uma série de questões, não só técnicas, mas principalmente na área das ciências humanas, não é? Okay. Então, essa formação propicia a construção e o projeto de edificações e de espaços, no caso dos apartamentos, de células, né, onde a gente efetivamente mora, com qualidade. Muito bom. O que é importante isso que o Eloy acabou de nos colocar, né, que é na questão humana. Por quê? Porque tudo isso tem uma interferência direta no nosso conviver, no nosso dia a dia, naquilo que a gente, como que a gente vai vivendo no nosso cotidiano e na nossa cidade. O Conselho Regional de São Paulo, né, de Arquitetura e Urbanismo, não foge muito e não passa pelos mesmos problemas que qualquer outro conselho, como a advocacia. Todo mundo é um pouco advogado, todo mundo é um pouco arquiteto, agora não pode. A gente precisa ter responsabilidade, e a responsabilidade, nesse caso específico, desse assunto específico que nós estamos tratando, que é uma reforma, né, tem implicações técnicas, e isso é regra cogente. Você não pode transigir de uma lei, você vai ser sancionado se assim não o fizer. Agora, Eloy, qual a diferença que tem entre, a gente tem para fazer uma obra dentro de um apartamento, eu preciso ter um responsável técnico, né? E esse responsável técnico pode ser um arquiteto, urbanista, pode ser um engenheiro. Como fica essa relação e como que o telespectador ele pode procurar? Ele procura diretamente o profissional, o próprio conselho, se perguntado, pode ajudar nesse sentido. Eu sei que depois nós vamos falar nesse bloco ainda, o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem um guia, uma cartilha, que depois nós vamos disponibilizar para vocês no site do SICOM, já está disponibilizado, você vai poder, foi um trabalho muito bem elaborado por eles. Explica isso para nós.
Qualquer criação ou alteração de um espaço construído requer a presença de um profissional habilitado, né? E esse profissional habilitado pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro, né? Porque isso demanda questões técnicas que precisam ser observadas. Por exemplo, o leigo normalmente acha que pode modificar ao seu bel prazer qualquer unidade habitacional, ou seja, o seu apartamento. Isso normalmente tem implicações na infraestrutura do edifício, ou seja, né, há que ter certos cuidados com relação à estrutura do edifício, vigas, pilares, etc., né, a sua infraestrutura de instalações, elétrica, hidráulica, esgoto e assim por diante. E, além do que, são cuidados que devem estender a própria unidade, ou seja, alterar a fachada do edifício. Quer dizer, quando o arquiteto projeta um edifício, ele está projetando a sua unidade como um todo. O apartamento é um detalhamento do edifício, da edificação. Ok. Não é? Então, essas questões internas e externas, teoricamente, não deveriam ser alteradas. Podem ser transformadas para o bem, para o conforto, para a segurança, né? Em função de uma mudança tecnológica e coisas desse tipo, que são importantes para o bem viver, para o bem-estar, que é evolutivo. Quer dizer, você não fica estagnado numa situação de 50, 60 anos atrás, porque o conforto, né, e a própria segurança exigem essas transformações. E o próprio processo que a humanidade vai sentindo, nós vamos progredindo, os nossos usos e costumes vão sendo modificados e assim nós vamos nos adaptando. Rubens, a gente vê aqui em Santos que é muito comum, por questão da segurança, como bem colocou o Eloy também, né? A gente está mudando lá as fachadas, está colocando as guaritas. Sim. Muitos os nossos edifícios aqui em Santos estão fazendo isso. Os novos já vêm pronto. Agora, preciso de uma assembleia, preciso de mudar a convenção e preciso trazer um responsável técnico para isso. Como é que o SICOM tem lidado com esse tipo de coisa? Porque vocês instruem isso de uma forma muito bem elucidativa para todos que procuram lá, não é? Olha, eu vou até aproveitar o gancho do Eloy, no sentido dessa mudança estrutural que você pretende fazer, e dizer para o síndico e para os condôminos da importância de se guardar, de se preservar a documentação do condomínio. Então, memorial descritivo, a planta hidráulica, a planta elétrica, tudo é importante, porque na hora que eu vou fazer uma intervenção, eu tenho aquilo documentado, eu sei como é que está para poder melhorar e causar menos impacto negativo. Então, uma das coisas que nós falamos lá no nosso curso de síndico profissional é justamente isso, preservar, e se não tiver ali no conteúdo do condomínio, correr atrás dessa documentação junto aos órgãos, junto à prefeitura, ou o arquiteto, ou o engenheiro responsável pela obra, que pode ser que tenha o arquivo ainda dessas plantas. Perfeito. Isso é imprescindível, porque a partir disso a gente consegue ter uma segurança maior, consegue fazer um plano de melhorias, e as pessoas acabam gastando menos dinheiro, porque veja, as pessoas dentro do seu apartamento, eu vou tirar essa parede aqui que eu acho que ela está me atrapalhando, vou fazer aqui um bar americano, um balcão, só que eu vou pegar justamente a parede que é estrutural. Pois é. E aí? E a gente sabe que nos antigos ainda, as próprias paredes, elas serviam como estrutura, não é? Eram os tijolos mais largos, aquela coisa lá da toda. Olha, o tempo é muito rápido aqui, nós vamos ter que dar uma paradinha, mas no próximo bloco eu queria usar aqui todo o conhecimento e a experiência que o Eloy tem como urbanista para poder falar para nós qual que é o impacto que a cidade possa estar sofrendo, se é que está sofrendo, dessas novas edificações que a gente tem visto por aí. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta, minha gente, aqui no Viver em Condomínio, na TV Com, canal 11 da NET. Neste bloco, nós vamos falar com o Eloy de Souza. Ele é urbanista, arquiteto e gerente regional do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui da região de São Paulo. Uma instituição federal e 50 anos só ele tem de profissão. Vai dar para tirar muito dele aqui, ele vai cansar de falar. Não é isso, Rubens? Como a gente falava aqui no intervalo, né? Tem que ser vários programas para poder aproveitar todo o conteúdo aí do conhecimento e das situações que a gente não imagina quanto interfere na nossa vida. Olha, gente, eu vou pegar essa enciclopédia humana aqui do Eloy e já vou mexer num ponto já importante. Como é que fica o coração de um urbanista, com 50 anos de vivência, com uma cidade que começa, que era um charco, nós somos uma ilha, e daqui a pouco você tem dificuldade para andar com o seu carro na nossa cidade? Isso aí é progresso? O que você acha, Eloy? Primeiro, obrigado pelos elogios, né? Mas realmente o coração fica um pouco angustiado, não é? Porque a cidade não vive sem o seu planejamento urbano, não é? Isso a gente, graças a um Saturnino de Brito, que conseguiu transformar o charco que você se referia numa cidade habitável. Quer dizer, você corrigiu problemas sanitários, problemas sérios, né, de convivência humana, de sobrevivência humana, né? Saúde pública, inclusive. De saúde pública, né? Em 1914, e que essa coisa, infelizmente, não teve o acompanhamento corajoso que naquela ocasião existia. Hoje você é obrigado a fazer os planejamentos urbanos, a revisão do plano diretor, etc. e tal, mas ainda persistem problemas na cidade que são inerentes ao desenvolvimento humano. Por exemplo, a sua mobilidade, que está completamente prejudicada, porque quando se fizeram os edifícios, né, esqueceram das garagens, ou seja, não havia necessidade das garagens. Hoje você precisa resolver essa questão porque Santos, por exemplo, se transformou num estacionamento a céu aberto. As vias públicas, ao invés de ser canais de circulação, são estacionamentos. Então, a cidade não pode conviver mais com esse tipo de coisa. Ela não consegue se movimentar por quantidade de carros que tem que se estacionar, não é isso? Sem falar nas limitações físicas, né, da sua própria configuração geográfica. Quer dizer,
A gente ainda não aproveita a possibilidade existente do mar, né? Teríamos que ter um tipo de navegação ou de circulação, como existe numa série de outras cidades, que você ajude essa maluquice, né, do transporte terrestre único, com uma limitação de transporte coletivo e de uma malha viária agravada pelas questões estruturais do porto, né, que movimentam uma série de coisas desse tipo. Então, complexo de ações que acabam por dificultar. Eu queria falar um negócio com você, Rubens. E fora os interesses, né? Fora os interesses. Eu quero provocar você, Rubens, que eu vi que você estava se mexendo aí na cadeira. Essa relação, ela tem uma extrema responsabilidade do poder público. Sim. E a gente começa, e eu não quero dizer aqui sobre interesses, eu quero dizer que como que é o plano diretor dessa nossa cidade e no que nós estamos nos transformando. O poder público, e depois nós vamos até falar do tombamento dos canais, que queriam a possibilidade de transformar o canal em mais uma via. Bom, daqui a pouco a gente fala disso. Mas o que você acha do papel do poder público nesse momento? Instrumentos, Querela. Nós temos o Estatuto da Cidade, que ele permite e determina que se faça, por exemplo, estudo de impacto de vizinhança. Toda vez que eu tenho um empreendimento, por exemplo, o VLT que está sendo feito, ou o edifício que vai ser colocado... Além da lei de zoneamento normal... Fora isso, que é o estudo de impacto da vizinhança. Só que ele, até onde eu sei, não foi devidamente ou não está sendo devidamente cumprido à risca. Porque você tem a questão das compensações. Bom, se eu vou gerar maior fluxo de gente num determinado local, eu tenho que ter uma compensação. E essas compensações, elas poderiam, por exemplo, vir de encontro a essa questão da mobilidade. Okay. Então, olha, eu vou criar 1.000 e tantos conjuntos habitacionais, ou, aliás, 1.000 e tantas unidades habitacionais, eu vou ter no mínimo 1.000 e tantos carros. Mas a gente sabe que a média é 2 veículos por família. Então, dobra isso. Eu tenho que ter lugar para guardar esses veículos que vão se movimentar pela cidade, que vão transitar em todos os lugares, porque é um direito sacrossanto nosso de ir, vir, permanecer, fazermos o que quisermos. Só que a gente não tem meios. Uma cidade nossa que não teve uma adequação de planejamento por causa das limitações físicas, então a gente teria que ter mais criatividade nesse processo. Eu acho que, por exemplo, é uma ideia que eu tenho batido muito, o poder público deveria exigir como contrapartida a criação de vagas públicas. Então, estacionamentos públicos, prédios, edifícios garagem. Pode ser taxado ou regulamentado, mas pelo menos você não proporcionar isso. Porque, veja, qualquer lugar da cidade, não é só no centro, não é só num bairro da periferia ou mais próximo da Zona Leste. Nós todos, como disse o Eloy, viramos um estacionamento público, em qualquer via. Inclusive com abusos, né? Tem gente que coloca carro em local proibido, enfim. E gera problema de convivência. Isso sem contar, né, que a nossa cidade, apesar de não ter sentido tanto mais, não sentimos nem tanto mais os impactos da sazonalidade, mas mesmo assim, fim de ano, carnaval, essas datas comemorativas, o fluxo de população aqui aumenta mesmo, mas normalmente a nossa cidade ela tem vida própria e já sentimos muito com isso. Eloy, São Paulo, ele tomou uma atitude lá em questões da aparência da cidade, nas questões das placas de publicidade, na prefeitura que antecedeu a do Haddad, não é? E você acha que há condição ainda de se planejar alguma coisa em questões urbanísticas na situação que nós nos encontramos? Você construiu uma cidade desde o seu início, no projeto dela, né? Que eu sei disso, nós tomamos conhecimento, você pode até comentar sobre isso. Mas hoje, atualmente, no nosso dia a dia, há essa possibilidade, hein? Eu diria mais, não é uma possibilidade, é uma necessidade. Quer dizer, você tem que ter planejamento permanente, mas não como discurso,
como muita gente faz, não é? Você precisa realmente viabilizar esse planejamento. Quer dizer, os nossos políticos não têm o hábito, né, de utilizar essa massa crítica da universidade, dos profissionais, que fazem um esforço extraordinário para visualizar as questões da cidade de uma forma abrangente. Os arquitetos fazem a parte deles, né? Pois é, mas infelizmente a gente não detém o poder político de fato, né, para transformar as cidades em alguma coisa um pouco melhor. Eu vou te dar um exemplo, quer dizer, quem conseguiu fazer esse tipo de ação foi um dos pioneiros do bom planejamento do Brasil, que foi Jaime Lerner, né? Okay. Criando o IPUC, Instituto de Planejamento de Curitiba, e que serviu de exemplo para um monte de cidades, okay, inclusive do exterior. Eu acabo de vir da Colômbia, que tem lá também como líder um profissional arquiteto dessa área, que transformou Medellín e Bogotá como exemplos mundiais em termos de mobilidade, de resolver desigualdades sociais, né? e coisas desse gênero. Solução há. Claro, sempre há, quer dizer, o problema é que quando se demora demais para você intervir, essas coisas são muito mais antieconômicas para a população, porque a forma de mitigar esses problemas é muito maior, muito mais ampla, né? Então, as questões de São Paulo, que tem uma escala que ainda Santos, felizmente, não chegou. Graças a Deus, né? Agora, é preciso também evitar certas soluções que eu chamaria, eufemisticamente, de provincianas. Tem coisas que a gente sabe que vai doer, né, para a população e para a economia da cidade, que precisam ser feitas. E que, se não fizer, vai criar problemas muito maiores do que nós já temos hoje. Gente, eu amo nossa cidade, nós santistas amamos, a nossa orla da praia, o nosso jardim é a nossa pérola. A gente sabe disso e aquilo é maravilhoso. Mas eu não posso me preocupar só lá na orla. Nosso programa aqui encerrou. Eu quero passar a palavra para o Rubens, foi muito rápido. Rubens, suas considerações finais, brevemente. Como eu disse, Chiarella, hoje o programa prometia, no início do programa eu falei isso, e espero que o nosso telespectador tenha aproveitado todo o conteúdo aqui que foi exposto. E, quem sabe, numa próxima vez a gente vai convidar o Eloy para aumentar um pouquinho a nossa bagagem de conhecimento da nossa cidade e contribuir de alguma forma para que você melhore o seu condomínio, que é uma parte da cidade. Hoje nós trouxemos então o arquiteto e urbanista Edson Eloy de Souza, o Eloy, do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos ter que trazer ele de volta, viu? Porque foi pouco, nós tivemos quase nada dele, tem muita coisa. Suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e espero que aqueles que nos assistiram consigam fazer essa relação do edifício com a cidade, né? Da sua unidade habitacional com as questões urbanas. Muito bem. Gente, obrigado. Vou repetir para você, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, ele deixou, tá lá, tem um guia importante para você, síndico, condômino. Entre lá no site do SICOM, pesquise, vai estar disponibilizado para você. Muito obrigado pelo seu prestígio mais uma vez. Nos veremos no próximo programa. Até lá.